Major, sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O senhor chegou a participar de alguma ação de socorro na tragédia natural da nossa cidade, lá em Nova Friburgo, Hum, 2011? não, de 2011 não, 2011 eu ainda não estava no grupamento, a gente estava fazendo os testes para entrar no grupamento, eu estava no quartel do Catete, eu não fui selecionado para ir para Petrópolis, nem para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, não vim. Tiveram mais de 450 mortes, que ele falou aqui, ó. Ele falou que teve várias ações com aeronaves. Teve muita É. ação, o grupamento trabalhou muito, né, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, toda a aviação do estado, quando tem uma situação dessa, se mobiliza. Eu trabalhei nessa última enchente de Petrópolis. Nós fomos o primeiro grupamento que chegou, porque o evento foi numa terça-feira de tarde, né, em torno de 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. A gente só conseguiu chegar lá porque é fácil vocês entenderem. Quando tem uma catástrofe dessa, geralmente meteorológica, né? O helicóptero ele tem muita dificuldade de chegar no local, porque a visibilidade acaba, sobretudo na serra, né? Então a gente só conseguiu chegar lá a duras penas no dia seguinte. Então, 6 horas da manhã a gente estava lá. Eram duas equipes. Uma equipe aeromédica foi no helicóptero do Corpo de Bombeiros. A minha segunda equipe, que era eu, que estava de sobreaviso, que fui chamado, foi no helicóptero da Polícia Militar. E quando a gente chegou lá, a visão era horrorosa. Tava voando por aparelhos, com instrumentos? Não chegou a Visual, precisar. né? Visual. Mas tivemos Que é que. bem perigoso, hein? Porque a serra... Extremamente perigoso, mas tivemos que cortar, né, várias. A gente vai ciscando aí até a gente conseguir chegar lá. Porque o problema não é a chuva, o problema é a nuvem, né? A visibilidade. Chover não é problema. O helicóptero tem Tem limpador de para-brisa. limpador de para-brisa. Mas o problema é que quando chove, a tendência é o teto abaixar, né? Então a gente chama de o teto baixo. O teto baixo, como a gente tem que subir para a serra, fica incompatível. Mas a gente conseguiu chegar lá. E quando a gente chegou lá, a gente viu que, infelizmente, para a equipe aeromédica, pouco era coisa para fazer. Porque tinha muito cadáver. As pessoas já, infelizmente, já tinham falecido. Lembrando que a tragédia de Petrópolis é quando há desabamento, só para vocês terem uma ideia. O desabamento é clássico, imagina um prédio desabar. Ainda existe a remota possibilidade, mas existe, de pessoas sobreviverem em que a gente chama de células de abrigo, né? Uma viga cai por cima da outra, mas essa mesa aqui é forte pra caramba. Provavelmente esse teto cair aqui, se tiver alguém aqui embaixo, Tem que ainda ser tem a esse aqui, cara. Pode ser de outro prédio. Mas lá de Petrópolis, cara, o desabamento era úmido, né? Era água, lama. Então não existe possibilidade das pessoas terem esses abrigos, né? Esses pseudo-abrigos embaixo ali dos escombros. Eles são afogados. Então, em muito pouco tempo, a quantidade de óbitos é enorme. Então, quando a gente chegou lá, a gente conseguiu fazer alguns resgates de pessoas que não conseguiam sair por meios próprios dos locais extremamente perigosos, né? Então, se não sair ali, daqui a pouco vai desabar. Então, a gente foi lá, catou, pegou. Então, tiveram algumas situações. Mas de demanda de saúde, muito pouco. As pessoas estavam escoriadas, aquela coisa toda, mas a gente não fez efetivamente a diferença, né? Ali a gente virou bombeiro. Sim. Tem essa outra característica, né? Quando tem a catástrofe, você não é mais enfermeiro, não é mais médico, não é mais nada, é bombeiro. Então a gente vai na cena ali, seja ela na zona vermelha ou na zona amarela, o que seja, mas é para lidar com o que tiver que lidar. Então eu acho Fazem mais tudo ali, né, interessante na isso. prestação ali. Faz tudo. E aí continua, né? Porque o acidente ele foi num dia, até a localidade se reestruturar demora muito, né? Então o acidente aconteceu, tem que se dar a resposta imediata, e depois a resposta imediata, e depois vem toda uma parte de logística, de assistente social, de reconstrução daquela estrutura, ajuda humanitária. Sim, E verdade. demora pra caramba, né? Até a cidade, o local se reestruturar, Se restabilizar ali. nossa, demora muito. E tem locais que não conseguem, efetivamente não conseguem. Então é bem complicado, mas em 2011 eu não participei. Quando vai pra uma situação dessa aí, não tem nem hora pra voltar pra nada. Já Não, vão e fica não. direto, né? Tanto que em Petrópolis eu fui sobreaviso. Entrou o sobreaviso e aí já falar pra família, já levar a mochilinha com o que tiver que vai ficar. A gente não ficou porque a gente entendeu que duas equipes já não tinha muita
responsabilidade nossa. Então, uma equipe saiu da zona, voltou e ficou indo e voltando, porque o teto já tava com uma facilidade da gente chegar lá. E Petrópolis é relativamente perto do Rio de Janeiro, em voo. Pode botar aí, sei lá, menos de 30 minutos você chega lá. Sim, sim. Então dava para ir e voltar quantas vezes pudesse. Facilita aí. Facilitou, é. É.